Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 76ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Estamos aqui passando ensinamentos, conhecimentos para você. Espero que você esteja gostando. Então, curta, compartilhe, passe para outras pessoas, né? Para que possam também aprender e entender a palavra de Deus. Nós estamos aqui fazendo tudo com muito zelo, com muito carinho, com muita verdade, porque é para você que é servo de Deus ou você que ainda não é, mas quer aprender mais da palavra de Deus. Então, vem comigo, vamos para a nossa escola bíblica online. Temos todos os domingos às 9 horas da manhã. Aula passada, nós falamos sobre Paulo no Sinédrio, Paulo ali em Cesareia. Agora, Paulo vai para o pretório. Ele está ali, já o acusaram, e agora Paulo está se defendendo das suas acusações. Então, estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, e vamos seguir do verso 10 e 11. Então, Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Então, Paulo tem a oportunidade de fazer a sua defesa sem advogado, ele fala por ele mesmo, né? Paulo muito sábio, Paulo entende, Paulo é muito culto, né? Fala à altura de todos que ali estão. Por isso que você precisa estudar, você precisa ter conhecimento. Deus não vai te colocar para falar de Jesus, para levar salvação só a lugares onde as pessoas não têm conhecimento. Vai te levar a lugares altos, como diz a palavra de Deus, né? Então temos que nos preparar para falarmos bem, para colocarmos bem as palavras, não atropelarmos, não falarmos errado, né? Foi isso que ajudou Paulo também, né? Quando Jesus separou Paulo, ele queria Paulo pelo seu ensinamento, pela sua cultura, pelo seu conhecimento. Então, nós temos que tomar isso para nós, é um exemplo, né? Não podemos falar de qualquer jeito, eu não estudei mesmo, mas procure. Hoje nós temos muitos cursos aí pela internet que é de graça. Então, se aprimore. Mas eu já estou ficando velho, já passei da idade. Não, não passou, não. Para conhecimento, sempre existe um tempo. Amém? Então, vamos lá. Então, Paulo fez a cena para o juiz, né? E começa, então, a focar a sua defesa na sua estadia em Jerusalém, né? O argumento foi adorar a Deus. E só 12 dias na cidade já está causando tudo isso que estão falando de Paulo, né? Paulo não foi para Jerusalém para evangelizar, ele fez um voto, né? E esse voto ele está com Tiago e 4 homens que vão ali entregar esses votos, né? Verso 12 e 13, o que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo que fosse nas sinagogas ou na cidade, nem até podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Então, Paulo foca o seu favor, o não se envolver em confusão alguma. Não tem testemunhas para provar o que eles estão dizendo. Porque, na verdade, na lei romana, eles tinham que acusar e apresentar 2 testemunhas sobre o que estavam acusando. E eles não têm isso, né? Verso 14 e 15, porém confesso-te que segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com as leis e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição
tanto dos justos como dos injustos. Então vai responder sobre a acusação sobre a seita, de que ele fazia parte de um grupo chamado O Caminho, que seguiam a Jesus Cristo, né? Os cristãos naquela época eram chamados de O Caminho. Então ele faz a correspondência com a lei e os profetas do Antigo Testamento. Paulo diz que não é uma nova religião não autorizada, né? Eles sabiam quem era o Deus a que Paulo estava se referindo. Paulo mostra que é um caminho dentro do judaísmo. Assim como fariseus, saduceus eram judeus, mas divergiam, né, em algumas questões teológicas. Paulo traz ao governador que está sendo julgado por uma questão religiosa e não criminal, como baderneiro, como causador de confusões. Verso 16 e 18, por isso também me esforço por ter consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferenda, e foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. Então Paulo vai falar sobre onde estão os judeus da Ásia, que trouxeram falsas informações a seu respeito. Então ele demonstra que era um homem de bem, tanto que veio trazer dinheiro aos pobres da nação, né? 1 Coríntios 16, 1 a 4, Paulo vai falar aos coríntios dessa dificuldade que viveu nesse momento. Então, você pode procurar lá, pode ler, né? Você vai entender melhor. Verso 19 e 21, os quais deveriam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que é iniquidade e acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio, salvos estas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Paulo questiona, onde estão os que os acusaram? Então diz que o sinédrio não tinha chegado a nenhuma acusação sobre ele. Tanto que o comandante Cláudio o tirou dali por causa da bagunça, com risco de vida para Paulo, e não tinham provas contra ele. Desculpa. Agora Paulo vai perante Félix e Drusila. Verso 22 e 23, então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas a respeito do caminho, adiou a causa, dizendo, quando descer ao comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou o centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Então nós vamos perceber que Félix sabe que Paulo não era culpado, né? Mas ele vai ali enrolar aquela situação porque queria se aproveitar dela. Agora Félix solicita a presença do comandante. Então ele adiou a causa, mas ele tinha alguns objetivos com esse adiamento. Ele poderia sim ter dado a liberdade para Paulo, porque não tinha acusações verdadeiras contra ele. Então manteve Paulo preso, podendo receber visitas e sendo muito bem tratado. Então em Cesareia tinha uma igreja, o líder principal era Filipe, e recebe assistência e por ser um cidadão romano, facilitou também o seu tratamento. 24 e 25, passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Então ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Então, Félix vai ouvir Paulo por causa da sua esposa, que era judia, talvez ela tenha ali,
né, pedido para ele ouvi-lo, e não por conhecer mais a Jesus. Então Paulo testemunha de Jesus, não alivia, falando palavras de Deus que trouxeram medo ao governador. Ele ficou atemorizado. Verso 26 e 27, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Félix queria dinheiro. Este era o foco. Buscar suborno de Paulo, que havia dito que trouxe esmola para trazer alívio ao seu povo. Olha a corrupção da onde vem. O povo, não só os judeus, né? Não só os gentios, mas os cristãos, muitos cristãos também, querem levar vantagem, né? Então preste atenção. Cuidado com suborno, palavras mansinhas, né? Cuidado com isso. Você tem que andar pela verdade. Você tem que andar por aquilo que Jesus nos disse para andarmos. Então Félix se aproveita dessa situação, que poderia conseguir dinheiro para soltar Paulo. Então, governantes corruptos naquela época já. Félix é substituído por Pórcio Festo. Félix, como político, quis aproveitar para agradar os judeus e mantém Paulo preso por 2 anos para manter o seu cargo, que não deu certo. Então, agora Paulo está preso na região de Cesareia por 2 anos, enrolado, né, até ter a sentença para o seu caso. Deus conduz esta questão, presta atenção. Às vezes para nós é uma dificuldade, é uma situação muito ruim, mas não se esqueça que no controle da sua vida está o Senhor, né? Então ele tem um propósito. E nesse período, Lucas, nesses 2 anos, consegue reunir informações para produzir o Evangelho de Lucas. Faz pesquisas nesta época, em todo o tempo. Ele estava aprendendo com as viagens de Paulo. Então, o Evangelho de Lucas foi escrito com pesquisas. Ele não viveu com Jesus. Ele, junto de Paulo, aprendeu sobre Jesus. Então, em Cesareia, ele tinha acesso a muitas pessoas próximas de Jesus, apóstolos, testemunhas e muitos outros, né? Olha que tremendo, né? Então, até aqui, nesse capítulo 24, nós aprendemos que Paulo está preso, teve oportunidade da sua defesa, né? Ele está na sua 3ª viagem missionária. Félix foi substituído por Pórcio Festo, e nós vamos ver o que acontece, né, depois desses 2 anos. E Lucas dedica diversos capítulos, né, a todo esse acontecimento, né? Agora Paulo vai perante Festo, que está substituindo Félix. Então, capítulo 25 agora, verso 1, diz que tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. Então Festo assume o governo a partir de Cesareia. Os 2 anos se passaram e Festo vai para Jerusalém fazer contato político com os judeus que são líderes. Perceba o quanto Jesus está sendo conhecido, porque eles acusam Paulo. Isso é um assunto para todos os lugares, né? Inclusive entre os romanos, né? E então Jesus está sendo conhecido. Por que Paulo está preso? Porque ele pertence ao caminho. O chamado de bagunceiro. Não, ele não é bagunceiro. Ele veio aqui para cumprir o voto. O que é voto? Então percebe que tudo isso traz a curiosidade também de todo aquele povo. Verso 2 e 3, e logo os principais sacerdotes, os maiorais dos judeus, lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando cilada para o matarem na estrada. De novo. Festo vai até os judeus,
relembram que existe um prisioneiro sob o domínio do governo e queriam que Festo, além de examinar o processo, o trouxesse para Jerusalém, para matá-lo no meio da estrada, no caminho. Os judeus fizeram o juramento de ficarem sem comer até matarem Paulo. E é claro que não cumpriram. Por isso, cuidado com os votos que você faz. Não faça voto de tolo. Você acha que eles ficaram 2 anos sem comer e sem beber? Claro que não, tinha morrido todo mundo, né? Então, cuidado. Não faça voto pelos outros, faça por você mesmo, mas com aquilo que você sabe que você vai ter condições de cumprir. Senão é voto de tolo. Então, eles não cumpriram e agora vem a oportunidade de retomar o plano maligno de matar a Paulo. Verso 4 e 5, Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo. E havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Então Festo age de forma correta, não aceita o pedido dos judeus e achou logo algo estranho em tudo isso. Versos 6 e 7, e não se demorando entre eles mais de que 8 ou 10 dias, descem para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-nos os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então, de nada adiantava. Então, Festo volta para Cesareia, chama Paulo, né? Lucas não gasta tempo com as acusações. Já se passaram 2 anos das acusações e não foi dada a condenação. E passado este tempo, as acusações ficaram ainda mais fracas, mais difíceis para eles, né, para os judeus, provarem que as acusações, né, por exemplo, testemunhas, a rolarem ali, as evidências, aí já não tem mais nada disso no meio deles, só falatório. Então, verso 8 e 9, Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Paulo se limita a demonstrar que ele estava limpo. Paulo foi acusado de pregar contra Moisés, de colocar um grego dentro do templo e também de ser um agitador. Festo pergunta para Paulo, por que não vê crime em Paulo, mas para ter apoio dos judeus, né? Ele quer jogar dos 2 lados, né? Então, quem sabe indo para Jerusalém consiga a acusação verdadeira contra Paulo. Então, não se sabe por que ele pergunta para Paulo, sendo que Festo tem poder para decidir. Então, tipo no Brasil, a primeira instância, segunda instância, até chegar no Supremo. Então, levar para Jerusalém seria levar para a instância anterior, retroceder. Festo quer que Paulo falasse como se ele quisesse ir para Jerusalém. Mas Lucas demonstra que a intenção de Festo era buscar apoio dos judeus para ele nesse início do seu governo. Então, ele quer agitar ali o meio de campo. 10 e 11, Paulo disse-lhe, estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusa, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles e apelo para César. Então, ele quer ir para frente com o julgamento. Paulo percebeu a manobra de Festo, né? Já estou na instância para me julgar. Então, Paulo coloca o governador contra a parede. Ele podia tomar a decisão de julgar ou soltar Paulo, de dar decisão. Ele tem o poder nas mãos.
Então faz 2 anos que Paulo está aí nessa lenga-lenga aí deles, né, esperando. Quando ele diz apelo para César, o que ele quer dizer? César era o nome usado para muitos governadores. César, ao ser mencionado em um tipo de título que outros governadores tinham. Neste caso específico, esse César era o imperador Nero. Ai, como Paulo é ousado, né? Nero governou o Império Romano de 54 a 68. Muitos cristãos foram mortos por Nero, acusando-os de terem incendiado Roma em 64 a.C. Nero colocou fogo em Roma e acusou Paulo e os cristãos de terem feito isso. Olha só, estamos estudando aí do ano de 57 a 59 depois de Cristo, né? Este período que Nero também governava. Então, Nero foi o grande perseguidor dos cristãos. Então, Paulo apela para Nero, porque Jesus disse a Paulo que ele daria testemunho onde? Em Roma. Então, guarde aquilo que Deus tem falado para você. Não perca seu foco. Se Deus falou que você vai receber a vitória, você vai receber a vitória. Tome posse. Só aguarde o tempo de Deus para você receber. Se Deus falou que você vai ser curado, tome posse, haja como curado. Porque no tempo de Deus, você vai ser manifestada a cura em você. Então, presta atenção, Paulo ficou preso 2 anos, esperando o julgamento. Olha só que tremendo. Agora, Festo expõe o caso a Agripa. Eles vão empurrando com a barriga, né? Vão passando. Verso 13 e 14, passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem. Então Paulo vai expor seu caso para outro governante. Ai, meu Deus! Agripa era Herodes Agripa. São vários Herodes também, né? Arquelau, Antipas, Felipe, Agripa I, Agripa II, nós já ouvimos deles. Este é Herodes Agripa II, governava uma determinada região e era judeu, mas servia a Roma para poder manter toda a organização. Verso 15 a 16, a respeito de quem os principais sacerdotes, anciãos dos judeus, apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos considerar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente seus acusadores e possa defender-se da acusação. Festo fez isso, né, diante de todos, como nós vemos aí atrás. Verso 17 e 18, de sorte que chegando eles aqui, juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem, e levantando-se os seus acusadores, nenhum delito proferiram dos crimes de que eu suspeitava. Então Félix conta para Agripa. Não acontece nada, não tem do que acusar, não tem testemunha, não tem nada, por que esse homem está preso? 19 e 20 traziam contra ele algumas questões referentes à própria religião, e particularmente a certo morto ali chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser julgado a respeito disso. Então, as acusações agora estão focadas na pregação de Paulo. Então, Paulo já tinha dito ser julgado sobre a ressurreição dos mortos. Ele falou lá atrás, tinha aqueles saduceus, os fariseus, um defendia a ressurreição, o outro não. Então, era aquela confusão. Mas era um caso religioso, né? Então, não era para aquele tribunal. Verso 21 e 22, mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã
respondeu ele, o ouvirás. Então veja a manobra de Deus. Não veja a mão do homem querendo matar Paulo. Não, deixe esse povo do lado. Se Deus está cuidando, a vitória é certa. Deus falou para Paulo, você vai a Roma. Então ele vai até Nero, né? Ele vai até Nero. Festo tenta se organizar para enviar o processo a Nero. E tem que enviar algo que fosse uma acusação pesada, né? Não vai enviar para um chefe sem que tudo esteja preparado dentro da lei dos romanos. Então, Agripa quer ouvir Paulo, sendo judeu, ajudasse Festo a trazer mais rigor, né, a este processo. Festo não tem muito conhecimento sobre Jesus. Jesus morreu ali 28 depois de Cristo. Estamos aí a 60 anos depois de Cristo. Então, é um bom tempo para que essa informação seja esquecida, mesmo com a pregação. Festo fala para Agripa novamente. Então, 23 e 24, de fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores, homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo, rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem a multidão dos judeus recorrem a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele viesse mais. Então, Berenice era irmã de Agripa, não era esposa dele. Festo faz uma recepção festiva ao rei Agripa, monta uma audiência com o objetivo de estar ali com Paulo, como ele prometeu, e neste contexto, Festo tem a intenção de evitar que Paulo fosse até César. Eles não querem que Paulo chegue até lá, né? Encerrando o caso aqui. Está lá no Evangelho de Lucas 21, versículo 12. É o cumprimento da palavra de Jesus, é o que está acontecendo com Paulo. Então, verso 25, porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Verso 26, 27, contudo, a respeito dele, nada tenho de motivo que escreva ao soberano por isso. Eu o trouxe à vossa presença e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a tua arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Então, mormente é principalmente, né, especificamente. Festo diz que não tem nada para mandar para o imperador contra Paulo, ele não tem o que escrever, né? As acusações eram muito fracas. Então, Paulo agora vai discursar diante do rei Agripa. Nós vamos parar por aqui, né? Eu, pelo menos, acho uma aula muito gostosa, falando de Paulo, né? De todos os seus testemunhos, coisa maravilhosa. Então, vamos parar aqui. Espero que você tenha aprendido, tenha gostado. Tenha aí um excelente domingo, né? Na presença de Jesus, juntamente com a sua família. Tenha um dia muito feliz, muito alegre. E continua com Jesus. E um beijo grande no seu coração.